Deus grandão, estou bem em suas mãos. A paz do Senhor, boa noite, tudo bem, galerinha? Olha quem tá aqui, a tia Rose. Aí você tá perguntando, o que a tia Rose tá fazendo aí? Adivinha? Resolvi fazer um culto online com vocês. Um culto online pra gente poder aprender da palavra de Deus, do pouquinho que a tia sabe, eu quero compartilhar com vocês. Mas eu não tô sozinha não, viu? Cadê a Ana? Eu convidei a Ana pra estar aqui comigo. Ana! Oi, Ana! Tudo bem? A paz do Senhor! Onde você estava? Eu estava lavando as mãos. Muito bem! Por que você estava lavando as mãos, Ana? Ah, tia Rose, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem que se cuidar, né? Verdade, crianças. E vocês aí em casa também, viu? Não esqueçam de lavar bem as mãos, passar álcool em gel. Sempre que vocês fizerem qualquer coisa, saírem de casa para ir no quintal brincar, lavem as mãos, lavem o rosto, troquem as suas vestes, tomem banho. Gente, a higienização, ela é muito importante, viu? Precisamos nos cuidar. Ana, de verdade, né? Essa coisa de coronavírus tá muito chata, né? Ah, tia, eu tô tão triste porque eu não tô tendo mais os meus amiguinhos da escola. Não posso nem mais ir à igreja. Verdade. Mas aí, Ana, eu vou te falar uma coisa. Não fique triste porque você não pode ir à igreja. Porque, na verdade, a igreja, Ana, somos nós. O lugar onde nós vamos, o templo, é só um lugar para que os irmãos estejam reunidos para adorar ao Senhor. Mas você, Ana, pode fazer isso na sua casa. Sério? Sim, como nós estamos fazendo aqui, ó. Isso é um culto. Tia Rose, Ali onde você vai é só um templo, Ana, é só um lugar onde tem um teto, 4 paredes. Mas o seu culto você pode fazer na sua casa, com sua mamãe, com seu papai, com seus irmãozinhos. Então, Ana, não fique triste, tá? E nós hoje vamos cultuar com aqueles amiguinhos que estão lá do outro lado da tela. Pode ser, Ana? Posso contar com você? tem gente do outro lado aí? Tem, e vai ter muito mais, viu, Ana? Galerinha, a paz do Gente, Senhor. dá tchau pra Ana. Olha, você viu como que a Ana é boazinha? Gente, ela é muito fofa. Ela é levadinha, sabe? Mas ela é muito fofa. Eu gosto muito de você, viu, Ana? Eu também gosto muito de você, tia Rose. E Sabe o que eu lembrei? Eu esqueci de enxugar as minhas mãos. Sério, Ana? Tá bom, Ana. Até daqui a pouco. Até. Não demora. Enquanto a Ana for enxugar as mãos, eu vou aqui falar com vocês a respeito do que nós vamos estudar hoje. Sabe o que a tia preparou para vocês? A palavra. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Por que, tia, você vai falar das 10 pragas? Porque o que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente do que aconteceu naquela época, lá atrás, quando Deus mandou as 10 pragas invadirem o Egito. Gente, foi um tempo de muita perturbação. Os egípcios sofreram muito. Mas por quê? Por causa simplesmente da desobediência. Por quê? Porque eles não queriam cumprir aquilo que Deus tinha prometido para os israelitas, entendeu? O povo de Israel, eles precisavam herder a terra de Canaã. E para isso, eles teriam que deixar de ser escravo. Mas Faraó, ele não queria libertar. Ele insistiu em desobedecer a Deus constantemente. Então Deus pediu para que Moisés, através dele e de Arão, ele pediu para que Moisés fizesse tudo aquilo que fosse ordenado por ele. Então, a primeira praga que Deus enviou ao Egito, quem lembra qual foi? Você lembra, Ana? Oi, Ana. Eu estava aí enxugando as mãos e eu ouvi você falando de desobediência do povo de Israel. Sim, Ana, e verdade. O Senhor, o Papai do Céu, mandou algumas pragas, algumas coisas ruins acontecessem com eles, né?
Exatamente, Ana. Nossa, E eu Ana- não sou desobediente, sabia? Não, e não devemos ser, e principalmente a Deus. Nós temos que obedecer isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, Ana? Isso aí. Minha mãe tem uma dessa. Acho que tá escrito Bíblia Sagrada. Exatamente. Parece que é a palavra de Deus. Exatamente, é a palavra de Deus escrita nesse livro da vida. Acertei. Exatamente, parabéns, Ana. Aqui nos ensina tudo o que devemos fazer, como devemos nos comportar. E sermos obedientes é uma das coisas que está escrito aqui nessa Bíblia Sagrada. Então, Ana, o que aconteceu? Eu estava explicando para os nossos amiguinhos que o povo do Egito, o faraó, ele não queria obedecer à lei de Deus. Ele não queria libertar os escravos para que eles tomassem de conta da terra prometida, que era a terra de Canaã. Então, Deus começou a enviar pragas. A primeira praga que Deus enviou, Ana, você sabe qual foi? Não sei, tia Rose. Então, eu lembro mais ou menos. foi a praga do rio Nilo se transformar em sangue. Ele contaminou toda a água, para que toda a água do Egito virasse sangue. Ficou uma água, isso, exatamente. Então, o povo do Egito, eles não podiam beber água, eles não podiam tomar banho, não tinha como fazer nada, porque a água estava toda cheia de sangue, ela virou sangue. Você entendeu, Ana? Mas tem um porém, somente a água do Egito virou sangue. A de Israel, não. O povo de Israel continuava tomando as suas águas limpinha. Só o povo do Egito que se consumiu todo com essa praga. Mas você acredita, Ana, que mesmo assim Faraó não cumpriu a ordem que Deus mandou? Ele não libertou o povo? Nossa, que homem malvado, Pois né, é, tia um Rose? coração duro. Sabe aquelas pessoas que a gente ensina, Ana, não pode fazer isso, não pode fazer, e eles continuam fazendo? Deus começa a ficar triste com a desobediência do ser humano. Ele tá falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente continua errando, Deus se entristece. E aí ele acaba fazendo o quê? Ele acaba deixando com que coisas ruins aconteçam no mundo. E foi aquilo que aconteceu naquela época. Como o faraó desobedeceu a Deus e não liberou o povo, então ele mandou uma segunda praga. Qual foi? A das rãs. Ele encheu o Egito de rã. Imagina um lugar cheio de sapo. Ai, credo, que nojo. Eu Sapo morro em de medo tudo de quanto era lugar. Em cima da mesa, em cima do sofá, em cima da cama. Imagina você, como que você ia conseguir deitar numa cama cheia de sapo? Ai, eu não consigo nem imaginar. Entrar no banheiro pra usar o banheiro, um banheiro cheio de sapo. Gente, se eu vejo um sapo, eu já fico toda... Ai, que agonia. Imagina você ver milhares e milhares, a casa cheia, o lugar cheio, a rua, aonde você ia era sapo, sapo, sapo e sapo, imagina? Eu ia ficar, olha, atormentada. Mesmo assim, Faraó, coração duro, não obedeceu a Deus. Continuou fazendo de Israel um povo de escravidão. Você acredita? Coração duro. Será que existe pessoas com esse coração duro hoje em dia? Ah, tia Rose, eu vou dizer pra você. Eu acredito que sim. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus e ao mesmo tempo não a obedecem. Escutam e ficam aí teimando e desobedecendo a Deus. Verdade, Ana. Sabe, tia, hoje pela manhã a minha mamãe me pediu pra fazer um favor pra ela. E Eu você fez? desobedeci. Ana! Fiquei tão triste e eu acabei de me lembrar. Não pedi perdão pro Papai do Céu. Ana, então corre, vai pedir perdão, Ana. Galerinha, vocês devem seguir o meu exemplo. Eu me arrependi de ter desobedecido a minha mamãe. Então, eu vou pedir perdão primeiro para o Papai do Céu e depois Sim. pedir perdão para a minha mamãe. Exatamente. Galerinha, eu já volto. Vou dobrar o meu joelho Corre. e orar. Já venho. Vai rápido, Ana. Tá vendo? Todos nós somos pecadores. A diferença é que nós precisamos nos arrepender daquilo que não é certo, daquilo que nós fazemos e sabemos que é errado. E sabemos que não condiz com o que está na Bíblia. Entendeu? Faraó, coração duro, coração de pedra.
insistiu em continuar desobedecendo a Deus, em não querer cumprir aquilo que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Aí Deus mandou novamente mais uma praga. Mas e Faraó? Ele cumpriu a ordem que Deus tinha mandado de libertar o povo? Não. Muito malvado. Muito ruim, coração de pedra. Aí Deus falou assim, não, eu tenho que mandar mais uma praga enquanto ele não fazer aquilo que eu estou pedindo. E aí mandou mais uma. Qual foi? Foi os piolhos. Olha, gente, eu tenho uma filha que ela tinha um vício por piolho quando era piquititica. É a Stephanie. A gente não conta pra ela depois, tá? Não fala que eu contei esse segredo. Mas, gente, eu tirava piolho no mês, no outro ela tava com piolho de novo. E o pior, ela não podia ir pra escola. Porque quem gosta de ficar do lado de criança piolenta? Ninguém, porque piolho é uma coisa nojenta, né? E coça daqui, e coça dali. É assim, gente, quem consegue viver assim? Ninguém, né? E é feio, né, quando a gente vê aqueles bichinhos andando na cabeça, né? Pois é, essa foi a terceira praga que Deus mandou sobre o Egito. Muito piolho. Todo mundo vivia, e todo mundo era careca, mas todo mundo estava com a cabeça coçando e cheia de piolho. Era o tempo todo assim, ó. Imagina, você coçando a cabecinha, ai, toda... Ana, desse jeito, Ana. Aquela coceira que não parava, que deixava a pessoa agoniada, sabe? Coça daqui, coça dali. Pior do que mordida de pernilongo, porque ninguém suporta também, né? O piolho. Era assim, gente, uma coisa terrível. E Faraó continuou desobedecendo a Deus. Continuou teimoso, coração duro. Aí, logo os piolhos vieram o quê? As moscas. Porque quem tem agonia de piolho, imagina de mosca, aquele bicho nojento que fica... Sabe, você vai comer e ele pousa em cima da sua comida e pousa em cima de você. Aquele bicho nojento, porque mosca é um bicho nojento. Pousa em cocô, pousa em bicho morto, rato. Gente, em todo lugar ela vai lá e pousa. Aí depois vem pousar naquele alimento que nós vamos comer, nas frutas que estão na fruteira em cima da mesa. Gente, não dá. Mosca é um negócio nojento. Aí você imagina o Egito completo de mosca, um enxame de mosca. Nossa, desesperador, né, Ana? Muito, tia. Só Desesperador. De pensar, já me dá um monte de coceira. Não dá? Ai, Ana do céu, só de pensar eu já fico até com nojo, sabe, de tudo. É muito nojento mosca. Se uma, duas ou três, quando tá na nossa casa, eu fico igual doida, né? E pego pano e todo mundo ri, né? Porque eu fico assim, ó, com os panos. Tá, mosca, sai. Eu não suporto. Você já viu, né, Ana, a tia, assim? Eu tava na sua casa almoçando uma lasanha, umas panquecas deliciosas. Foi. E tinha umas moscas ali querendo invadir pra comer junto com a gente. Ana, não Aí a tia fala. Rose, pá, pá, parecia um Jaspion. Ana, porque mosca, sinceramente, dentro de casa não dá. Aí você imagina o Egito completo de mosca. Repleto de mão, onde você olhava aquela mosca e você ficava assim e não tinha como elas ir embora. Mesmo assim, Faraó, mesmo diante de toda essa situação, ele não amolecia o coraçãozinho dele. Um coração duro. De pedra. De pedra, sabe? E aí Deus... Mas o coração dele era duro por quê? Deus permitiu que ele tivesse um coração duro, pra quê? Para que tudo aquilo acontecesse, para que todos vissem que Deus, ele é Deus, que Deus, quando ele tem um propósito na vida de alguém, quando ele tem um propósito sobre a nação, ele faz se cumprir aquilo que ele deseja. É do jeito que ele quer e não do jeito que nós queríamos. E Faraó, ele achava que os deuses dele era muito mais poderoso do que o nosso Deus, do que o único Deus que existe. Ele achava que estátuas de ouro, que múmias, aquilo tinha poder. E na verdade, ele não conseguia reconhecer que só existe um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus, sabe, o Deus que a gente conhece, o onipotente, é o Deus sobre todas as coisas. Ele não queria reconhecer, ele adorava estátuas, ele adorava os deuses dele, ele colocava nome para cada coisa, ele colocava um nome para Deus, entendeu? Deus disso, Deus daquilo. E assim, Deus precisava provar para ele que só existia um único Deus, que era o Deus que não tinha face, era um Deus que não tinha
não tinha físico, não era um Deus formado de uma estátua, formado de ouro, entendeu? E aí ele fez o quê? Para ele provar para Faraó, ele deixou que o coração dele permanecesse, sabe? Com aquele, permanecesse duro, para que tudo aquilo que ele prometeu a Israel se cumprisse. Ana! Então... Tia Rose, Oi? eu acho que minha mamãe tá me chamando, eu já venho, tá? Ai, tá bom, Ana. Não demora, tá? Senão você vai perder o fim da história. Tá bom. Então, aí o que ele fez? Ele mandou mais uma praga sobre o Egito. A praga para que todos os animais, ai, tadinho dos animais, gente, do Egito, todos morreram. Vaca, boi, todo gado, tudo, Ana, todos os animais morreram. Mas, ó, lembre-se, só os animais do Egito. Os animais de Israel do povo de Israel continuava todos vivos, com saúde, saudáveis, acredita? Só os do Egito que morreram. Por quê? Porque era Deus se manifestando o poder dele sobre aquele povo, sabe? Mostrando que ele era Deus, que tinha que acontecer conforme ele queria e não como nós queremos. Tudo acontece com a permissão de Deus. Então, Deus matou todos os animais do Egito para ver se Faraó amolecia o coração. E mesmo assim, crianças, não deu certo. Ele Nossa, não... que coração de pedra esse Olha, Faraó gente, tem. imagina tanto animais que serviam para alimentar eles. Olha, se eu tivesse uma marreta naquela época... Não pode, Ana, a gente não pode retribuir pode, com a tia. mesma moeda. Claro que não, isso é agressão. Assim, Não geralmente pode. eu vejo o pessoal nos desenhos quebrando pedra com marreta. Não, mas não Se ele tem um pode. coração de Olha, pedra, Ana, quebrava o coração dele. por isso que a gente... Não pode. Por isso, Ana, por isso que vocês têm que rever aquilo que vocês estão assistindo, viu? Porque muitos desenhos incentivam as crianças a serem violentas. Ó, a Ana querendo bater em Faraó se ela tivesse naquela época. Não pode, gente. A gente não pode agredir as pessoas. Tá ouvindo? Eu aprendi, galerinha. É. E vocês? Nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Você teria coragem de dar uma marretada na sua cabeça, Ana? Na minha cabeça? É, na sua. Uma marretada? Sim, Na minha cabeça? sim. E claro que não, né? Pois é. Senão eu ia parar no hospital. Exatamente. E aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz para o Próximo. próximo. É verdade. Entendeu? Então Deus foi, matou os animais e mesmo assim, Faraó com aquele coração duro, teimoso, cheio de sofrimento, de amargura, não dava o braço a torcer. Continuava lá desobedecendo a ordem que Deus... Ai, Ana, você é folgada, viu? Você sentou no meu colo. É, tia, que eu comprei um sapato. Olha. Ai, tá apertado. Isso, Ai, olha não que tem nada sapato pior, lindo. né? Tá lindo. E ele tá me matando. É que seu pé tia. também tá gordinho, né, Ana? É, porque eu tô comendo bastante nesses dias. Esses dias tá todo mundo comendo bastante, né, Ana? Ana, não vamos sair do foco, Ana, vamos voltar para a história. Tá bom. Então, o que aconteceu? Olha, a Lavínia tá lá assistindo a gente, Ana, olha que coisa fofa. Olha, Então, aí o que aconteceu? Mesmo depois de todos os animais terem morrido, Faraó não amoleceu o coração, continuou fazendo o povo de Israel um povo de escravidão, um povo que sofria muito, mas que era um povo temente a Deus. Era um povo que sabia que o propósito de Deus ia se cumprir. Passasse o tempo que fosse para passar, aquele propósito ele ia chegar até o fim dele, ele ia se cumprir. Então, passaram mais alguns dias e novamente lá vai Deus ter que mandar outra prova, né, pro povo do Egito. E mesmo assim, ele mandou a lepra. Já ouviu falar da lepra? Umas feridas que dá no rosto. Uns falam úlcera, uns falam lepra. Eram umas feridas que davam em toda a pele da pessoa, sabe? Coça demais, sabe aquela coceira e aí fica na carne viva. Então, assim, é uma doença muito, muito dolorosa, sabe? Irritante, porque coça, porque arde. E todo o egípcio ficou com essa doença. Faraó e todos os outros que ali viviam. Todo mundo com essa doença na pele. Mesmo assim, adiantou? Não. Faraó continuava ali, ó, persistindo com o mesmo erro, mesmo diante de tudo aquilo que Deus estava mostrando. Ele não deixava
com que tudo aquilo que estava acontecendo se abrissem os olhos dele, sabe? Quebrantasse o coração dele. Ele não permitia. Ele não dava o braço a torcer. Aí, mais uma vez, Deus mandou uma nova praga. Uma chuva. Gente, quem já saiu na chuva aqui? Olha, tia, eu já saí muito na chuva. Tão gostoso tomar um É banho de gostoso, chuva. né? Aquela aguinha geladinha. Agora, Ana, imagina você, se você saísse lá fora, tivesse chovendo, mas não fosse água que tivesse caindo do céu, fosse pedra. Pedra. Você já tomou uma pedrada? Olha, tia, na escola tem uns meninos que só por Deus, viu? Pois é, Ana. Já tomei sim algumas pedradas. E essa foi, Ana? Qual foi essa praga, Ana? Foi chuva de pedra, não? Chuva de pedra, Ana. Chuva de pedra? Deus mandou do céu Meu Deus! uma chuva de pedra sobre a terra do Egito. Olha como Imagina. Deus é poderoso, né? Muito, Deus faz coisas que ninguém explica. Agora você imagina uma chuva de pedra, quantas pessoas se machucaram, quantas pessoas morreram com pedradas na cabeça, nas costas, sabe? Em toda a parte do corpo. Ana, muito triste, viu? Só muito de triste. pensar, tia. Só de pensar já Eu dá. me entristeço. É. E a gente achando que agora sim, eles se feriram, machucou, matou muita gente, agora eles vão tomar jeito, o faraó vai entender que a vontade de Deus tem que ser cumprida e agora ele vai liberar o povo, né? Tia, os meninos na escola, quando tacaram pedra em mim, a tia ensinou pra eles que não poderia. Eles Mas aprenderam? depois que eles tacarem em pedra, eu cedi a brincadeira. Eu acabei brincando com eles. Não. Então eu acredito que Faraó, depois de tanta pedrada, com certeza libertou o povo. Pois é, Ana, aí você se engana. Mesmo diante de tanta morte, de tanta dor, ele não liberou. Ele não libertou o povo para que eles fossem lá tomar de conta da terra prometida. Ele continuou com o coração duro, Ana. Mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tantas perdas, lá está ele, com o coração duro, teimando, sem deixar que o propósito de Deus se cumprisse. E continuava com o coração duro, sem querer obedecer à ordem de Deus. E Deus novamente mandou mais uma praga no Egito. Os gafanhotos. Quem conhece aqueles grilinhos, sabe grilinho? Então, gafanhoto é como se fosse um grilo, só que maior. Mandou muitos gafanhotos, muitos, gente. Milhares, vieram uma multidão assim, sabe? De gafanhotos sobre a terra do Egito. E imagina, se mosca já é ruim, piolho, imagina gafanhoto. Milhares e milhares atormentando todo mundo, deixando todo mundo doido, sabe? O povo chorava, o povo gritava e aqueles gafanhotos só aumentavam a quantidade e milhares não tinham o que fazer, não tinha para onde correr, não iam conseguir dormir, não iam conseguir fazer nada, porque aqueles gafanhotos todos dentro de casa, em todos os lugares, não tinha como se esconder, não tinha como fugir, era uma situação que era inevitável. E aí, ainda assim, Faraó não amoleceu seu coração, continuou desobedecendo a Deus, continuou com o coração duro e Deus já não aguentava mais, sabe? Tanta desobediência, sabe? Tanto desacreditamento que ele era Deus, sabe? Então, o que Deus fez? Mandou uma, gente, que eu não suportaria, você também não, porque é muito ruim. A escuridão. Ana, ele fez com que o Egito ficasse escuro. Mas, Ana, não é escuro tipo quando você apaga a luz de um cômodo e o outro tá aceso, não. É escuro, Ana, sem conseguir enxergar absolutamente nada. Um breu total. Um breu total. Você não conseguia enxergar nada, você só escutava vultos. Imagina, não é ruim? Imagina quando falta luz na nossa casa, não fica tão escuro, mas já não é ruim? Sim, é estranho. Agora, você imagina o mundo todo numa escuridão. Foi assim que ficou o Egito. Faraó ficou desesperado, começou a chorar, começou a gritar.
Mas ele não queria, de forma alguma, liberar o povo, sabe, da escravidão. Continuava fazendo dos israelitas um povo de escravidão, um povo de sofrimento, sabe? Continuava entristecendo a Deus. Faraó, coração duro. Mesmo diante daquela situação, ele não admitia que existia um Deus, que era o Deus maior sobre todas as coisas, que era o único Deus existente na face da terra, no planeta, no mundo. Não, Faraó era teimoso, Ana, teimoso, diante de tanto sofrimento. Parece o povo, sabe, de hoje em dia, tá vendo as coisas acontecer e não faz nada pra mudar. Só reclama. E continua fazendo as mesmas coisas, Ana. Oi. Posso fazer uma pergunta? Sim. Me parece que com toda essa história, com todos esses acontecimentos do coronavírus e tudo mais, tá parecendo muito com essa história que você tá contando. Sim, Ana, sim. Por quê, Ana? Porque o povo teimoso não é obediente a Deus, que fica desagradando a Deus, Ana. Sabe? A gente vê tanta coisa feia no mundo, sabe? As pessoas se maltratando, as pessoas, sabe, maltratando crianças, abandonando crianças, sabe? Verdade. Matando criancinhas, pai matando filho, filho matando pai, pessoa, sabe, que tá dentro da casa de Deus e que fala mentira, que coloca um irmão contra o outro, sabe? Ensina as criancinhas a mentir, ensina as criancinhas a pegar coisas que não pode, que não é dele, entendeu? Muita coisa feia, Ana, que entristece a Deus, Ana. E aí Deus, ele se ira, sabe por quê, Ana? Não foi à toa que Deus, ele entregou o filho dele para morrer, para sofrer, para nos salvar, Ana. Só que as pessoas não querem lembrar do sofrimento que Jesus teve quando morreu na cruz para nos salvar. Era o único filho de Deus, Ana, e ele permitiu com que ele morresse, com que ele sofresse para salvar, Ana, você e eu, Ana. Tia Rose, eu tô lendo aqui na sua Bíblia. Eu não acredito que a próxima praga... Exatamente. Amiguinhos, não saiam daí. Verdade. Tia Rose vai falar da última praga. Vocês estão gostando da história? Eu não tô ouvindo. Fala sim! Tem uma pessoinha lá que tá falando bem baixinho. Fala Tá sim! gostando da história, amiguinho? Fala sim, Vitória! Sim. Isso, tá vendo? Estão gostando. Tá interessante, Ana. Nossa, Para abrir os nossos olhos com o que tá acontecendo lá fora, Ana. Isso serve de lição. Aquilo que aconteceu lá atrás tá acontecendo de uma forma diferente hoje. Mas a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Se Deus se entristece com a gente, Ele sim nos castiga sim, Ana. Por isso devemos vigiar, por isso devemos orar, entendeu? Para que a ira de Deus não caia sobre essa terra ainda mais, Ana. E Ana, falando de Jesus na morte da cruz, Ana, que era o único filho de Deus e que Deus deixou que ele morresse para nos salvar, Ana. Imagina qual foi a última praga do Egito? Eu li na sua Bíblia e eu vi. Gente, matar todos os primogênitos. Ai, gente, que triste. Agora você imagina. Gente, perder um filho é uma dor muito grande. Eu nunca perdi, mas eu conheço pessoas que perderam e é uma dor que não passa. Passa-se anos e anos e anos e a dor não passa, ela continua aqui, ó. A gente se acostuma com a dor da perda, mas é uma dor que não passa, entendeu? E foi isso que aconteceu. Deus mandou a última praga, porque ele sabia que essa praga ia desmanchar o coração de Faraó. Mas era uma praga muito dolorida, matar os primogênitos. E como, sabe como, Ana, que ele livrou a terra de Israel? Sabe o que ele pediu para que os israelitas fizessem? Como? Ele pediu para que eles matassem um cordeiro, pegasse o sangue dele e passasse nos umbrais da porta. Sabe para quê? Não, por quê? Para que isso protegesse o povo de Israel, para que todos os filhos primogênitos dos israelitas sobrevivessem. Sabe por quê? Porque
a praga, ela era tão devastadora que se ele chegasse, que se a praga chegasse na porta de quem fosse, de quem quer que fosse, e não tivesse o sangue que foi ordenado a ser passado na porta, se não tivesse aquele sangue, morria. Podia ser filho de israelita, ia morrer do mesmo jeito, se não tivesse o sangue na porta. Entendeu? Então, todo o pessoal de Israel que criam na palavra, sabe, que queriam ser obedientes a Deus, fizeram como Deus mandou. Passaram sangue nos umbrais da porta e ficaram ali, ó, esperando acontecer, como sabiam que ia acontecer, porque toda a palavra que Moisés tinha dito sobre o povo do Egito, tudo que Moisés tinha dito tinha acontecido. E essa não ia ser diferente. Apesar de ser uma praga devastadora, onde milhares de pessoas iam morrer, aquilo precisava acontecer para o povo ver que Deus, ele é Deus, que quando ele fala, ele faz, que tudo que ele escreve se cumpre. Então, Deus fez que essa praga se acontecesse. Ele enviou essa praga e todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive o filho de Faraó. E Faraó, não tem como, com a morte de um filho, a gente não se desmanchar, sabe? E Faraó, mesmo sem querer, ele viu que a situação não tinha para onde ele correr. Ele só teve uma opção: enterrar o filho dele. Tia Rose? Oi. Oi, Ana. Então, depois de a água transformada em sangue, depois de uma praga de rãs, depois de piolhos, enxame de moscas, Isso. a morte de todos os animais, Certo. lepra, Sim. chuvas de pedra, Isso. gafanhotos, tudo escuro, trevas total, e a morte do filho do faraó e de todos os primogênitos. Ele ainda não libertou o povo? Não, aí ele libertou, não teve outra opção. Imagina perder um filho, o que mais? Imagina se ele fosse contra Deus, o que mais Deus poderia fazer? E eu querendo usar minha marreta. A Pois marreta é. de Deus é bem mais forte. Muito mais. Ali ninguém aguenta, o poder de Deus, não há como resistir ao poder dele. E Faraó viu que ele sim era Deus. E aí liberou o povo de Israel. E o povo de Israel foi-se, não era mais escravo, foi-se em direção à terra prometida, acompanhou Moisés na sua grande missão. Nossa, E Ana, quer saber o que aconteceu quando eles foram para a terra de Canaã? Ah, sim, eu quero. O que aconteceu? Conta. Será que eles chegaram à terra de Canaã, o Eu povo não de sei, Israel? eu quero saber. Eu quero ler aqui pra ver. Eu vou contar para vocês se eles chegaram ou não à terra de Canaã. Mas isso, Ana, se comporta. Eu tô tentando Isso. achar aqui se eles... Não tá em Êxodo. Essa parte de Êxodo, capítulo 7, do versículo 14 em diante, fala sobre as 10 pragas. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, só sobre as 10 pragas. Agora, a parte que Moisés vai em direção à terra de Canaã, isso aí a tia vai explicar só na quarta-feira. Olha, se programe, Ana, se programe para na quarta-feira você, com todos os nossos amiguinhos lá do outro lado, virem assistir o nosso culto online, que a titia Rose vai explicar para vocês se eles conseguiram ou não chegar à terra de Canaã. Ai, Moisés então eu vou me e o seu preparar. povo de Israel. Um povo difícil, viu, Ana? Olha, a história é muito legal. O povinho difícil, viu? Aí vocês vão saber. Eu conto com vocês, viu, amiguinhos? Eu preciso de vocês para estudar comigo, viu? E olha, a tia vai deixar o número de telefone para que vocês, se tiverem qualquer dúvida, mande mensagem para mim, manda lá uma perguntinha que a tia vai lá, eu vou estudar dentro da palavra e vou tentar responder. Se eu não conseguir, aí eu peço para aqueles, né, os superiores a mim, me ensinarem, né? E aí eu vou passar para vocês o que a tia aprendeu, o que a tia sabe, tá bom? Mas assim, vem estudar comigo, manda pergunta pra tia, sabe, do que vocês querem saber, do que vocês não entenderam com a lição de hoje, o que aconteceu. Se ficou alguma dúvida, manda pra tia a pergunta que a tia vai gostar, viu? Vamos fazer o nosso culto aqui, viu? Porque não precisa de templo não, sabe, de lugar, um lugar fechado. A gente pode cultuar assim, ó, juntinho, eu e você daí, eu daqui, tá bom? Na paz de Deus, tá bom? Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom, amiguinho? Eu espero por vocês. Eu e a Ana. Ana, você vai trazer mais alguém na quarta-feira? Olha, tia, eu vou chamar meu amiguinho. Eu não sei se ele vem,
Mas eu vou convidar ele sim para ouvir a próxima parte dessa história. Foi muito legal, amiguinhos, estar com a tia Rose e com você aí do outro lado. Eu espero você na quarta-feira. Ana, vamos dar a paz do Senhor para todos aqueles que nos assistiram? Vamos sim. 1, 2, 3 e... A paz do Senhor! Até quarta! Até! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Eu lembrei que antes da chuva de pedra, Ana, teve a doença na pele. A úlcera, uns falam úlcera, uns falam lepra. Era uma doença, Ana, que dava na pele. Deus mandou a 6ª praga, que foi a lepra. Então vamos lá, recapitulando. Primeira praga, o sangue, né? As águas do rio que se tornaram sangue. Todas se tornaram sangue. Lembrando que somente as águas do Egito, tá? Então, a segunda, as rãs, aquele monte de sapo, gosmento. Isso, certo? A terceira, aquele enxame. Errou! Nossa, amor, eu errei tudo. A terceira é do piolho. Tia Rose, você tem que estudar mais, hein? Eu olhando pra lá. Acontece. Ai, que calor, gente, eu não aguento. Vamos lá. Continua. Olha ali, quem tá ali. Ela vinha. Então, vamos lá. Então, a terceira praga. Mais que tudo que sonhei.